Boa tarde para você. A paz do Senhor Jesus seja na tua vida. A Bíblia recomenda ao homem, e ela diz lá em Eclesiastes, no capítulo 12, que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever do homem, de temer a Deus, porque em Provérbios, no capítulo 1, diz: o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Temer a Deus é a ordenança de Deus ao homem, para que o homem vá bem em todos os seus caminhos, ser guiado por Deus, ser levado por Deus e ser conduzido por Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, Abraão era amigo de Deus. Então, o homem escolhe ou Deus ou o mundo, ou Deus ou o adversário. Você tem a escolha. Eu vim ler as Escrituras Sagradas, porque o que eu penso, o que você pensa, não interessa. O que interessa para nós é o que está escrito, porque tudo que foi escrito para o nosso aviso. Mateus capítulo 7 e versículo 21, Jesus falou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Aqui é Jesus expondo a hipocrisia de homens que, por se dizerem religiosos, mas Deus conhece o coração do homem. Deus que conhece o que o homem faz em secreto, e ele falou que nada que o homem faz em encoberto permanecerá em oculto, será manifesto e conhecido a todos os homens. Então, quando Jesus, pregoando a sua palavra e dizendo para todo o povo, para os religiosos e para aqueles que viviam sem rumo e sem destino: arrependei-vos, pois é vindo a vós o reino dos céus. O arrependimento é necessário para que o homem encontre em Deus a paz, o homem encontre em Deus a saída, e o homem encontre em Deus a esperança. Por isso que Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Todo mundo pensa que depois que morrer vai para um bom lugar. Todo mundo que pensa que depois que morre acabou a vida aqui de sofrimento na terra. Mas Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. No livro de Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 3, Jesus falou para João: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, e bem-aventurado são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Em Apocalipse 12 e versículo 12, Jesus falou: acautelai-vos, para que ninguém... Porque alegrai-vos, ó céus, e neles que habitais. Ai dos moradores da terra, porque o diabo descerá até eles com grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Acautelai-vos, foi uma palavra que Jesus falou.
para os discípulos e para toda a multidão que sempre o acompanhava, a cautelar dos falsos profetas. Ter cuidado daqueles que se dizem pastores, mas na verdade são lobos cruéis, mercenários, filhos do diabo. Acautelai-vos, toma cuidado, examina as escrituras, para que ninguém vos engane, e para que ninguém torne de você presa deles. Por isso que é necessário o homem, todos os dias, constante, não pode parar de conhecer a Deus. O profeta Oséias falou: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Então toma cuidado, porque muitos virão no meu nome, Jesus falou, e dirão: eu sou Cristo, e farão tão grandes sinais e maravilhas, aliás, tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque nem todo aquele que me diz Senhor vai entrar no reino dos céus. Um dia Jesus estava pregando, e chegou até ele um jovem muito rico, tinha dinheiro de sobra, tinha muitas propriedades, era um jovem bem sucedido na vida, era um jovem que, ao olhar dos seus amigos, dos seus parentes e daqueles que o viam sempre andar, era um homem muito bom financeiramente, tinha dinheiro, tinha propriedades. E ele um dia caiu na besteira de dizer para Jesus: mestre, bom, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele: você guarda os mandamentos? Você não mata, não rouba, não furta, não dá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe? E ele falou: sim, Senhor, desde a minha mocidade eu tenho observado, tenho guardado isso desde meu tempo de criança. Só que Jesus falou para aquele homem, aquele jovem, que ele tinha faltando na sua bagagem dos mandamentos que ele não possuía e não guardava. Jesus falou para ele: falta um, vai e vende o que você tem, dá para os pobres, depois você vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Mas quando Jesus dirigiu para ele essa palavra, ele ficou entristecido, abaixou a cabeça e saiu. Hoje não é diferente. Pergunta para o rico, faz uma pergunta dessa para ele, ou aliás, se ele primeiramente dirigir para você uma pergunta com respeito ao reino de Deus, e perguntar para você: como eu posso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí a primeira coisa que você falar para ele: vende todas as suas propriedades, dá para os pobres, dá para os moradores de rua. Depois você vai e segue Jesus, e no céu você terá um tesouro. Só que eles não vão querer, porque a Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um travesti, é mais fácil uma prostituta, é mais fácil um ladrão, um político corrupto, é mais fácil um vagabundo se converter do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um bêbado se converter do que um rico entrar no reino dos céus. Porque ao que aos homens é impossível, a Deus são todas as coisas possíveis. Então, por isso que quando Jesus pregava a sua mensagem, nem mesmo os discípulos que andavam com ele suportou quando ele falou que deveria comer da carne e do seu sangue. Então essa mensagem, o Evangelho de Cristo Jesus, é poder de Deus para te tirar das trevas, te converter em luz, te arrancar da idolatria, te arrancar da avareza, te arrancar do engano, te arrancar da maldade, da feitiçaria, da prostituição, e te pôr nas mãos de Deus como homem separado, como homem santo e santificado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 1, versículo 7: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
As pessoas estão nem aí para a palavra de Deus. O ser humano faz pouco caso. A Bíblia diz que não tem quem considere esta palavra, porque a palavra de Deus, a verdade, está sendo tropeçada nas ruas, como falou o profeta Isaías. Hoje, o homem prefere viver no erro, prefere viver no crime, prefere viver na prostituição, no baile funk, no sertanejo, prefere viver na idolatria do futebol, do que ter reverência à palavra de Deus e temor à sua palavra. Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 12, que ele não veio ao mundo julgar, mas ele veio salvar. Mas se o indivíduo que está ouvindo esta palavra não praticar ela, já vai ter quem o julgará. A palavra que Jesus pregou vai julgá-lo no último dia. Então você pode fazer o que der na telha, você pode continuar assistindo o seu futebolzinho, pode continuar assistindo sua novelinha, pode continuar vendo seus filmes que a Netflix lança, pode continuar nos bares da cidade, bebendo, fumando, se prostituindo, contando piada, falando besteira. Mas vai vir um dia do acerto de conta, vai vir um dia do boleto final, e a fatura, coitado, se você viveu a vida inteira no pecado, estará gorda, e estará sem condição nenhuma de você pagar, porque o preço foi pago, preço de sangue, para que você não vivesse mais nos deleites cotidianos, para que você não vivesse mais preso no pecado, preso na cachaça, preso na idolatria. Jesus pagou um preço muito alto. E ai do homem, diz a Bíblia, que pisar o sangue da nova e eterna aliança. Ai do homem que zombar de Deus. Ai do homem que menosprezar um só mandamento do que está escrito. Ai do homem que trocou a verdade de Deus pela mentira da religião. Ai do homem que deixou de servir a Deus para servir os seus ídolos, ídolos do futebol, ídolos da religião, ídolos da política, e entre outros ídolos que aí afora tem o mundo. Ai do homem que deixou de temer a Deus para temer o homem. Jesus falou em Mateus 10, em versículo 28, não teme o homem, porque o homem só tem poder de matar o corpo e nada mais pode fazer, mas temei a Deus, porque Deus tem poder de tanto matar o corpo e a alma, e lançar ambos os dois no inferno, no lago de fogo e enxofre. Temei a Deus, porque é o princípio de toda a sabedoria. Jesus falou, João 15, sereis meus amigos, se fizerdes tudo o que eu vos mando. Mas ninguém quer fazer o que Jesus falou, ninguém quer obedecer à voz de Jesus. É poucos que conseguem, poucos que estão de fato interessados de andar com Jesus, andar como ele andou, pregar o que ele mandou pregar, porque Jesus não mandou pregar e nem levantar imagens, idolatria, que tem contagiado o mundo inteiro, essa impregnação que está de sul a oeste, de norte a leste, e as pessoas estão errantes por essa terra de sequidão. A Bíblia diz que a terra está cambaleando, feito um bêbado, perdeu o rumo, está todo mundo sem noção, faz o que querem, o que bem acham e o que bem entendem. Só que o que acontece é que Jesus falou que o seu corpo, a sua alma foi comprado com alto preço. Este corpo que você possui não é para ingerir cachaça, esse corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O que você tem feito com essa casa? Está colocando só maconha dentro dela? Só cocaína? Jesus vai cobrar, e ele vai pedir conta de cada tempo que ele permitiu que o homem vivesse na terra, para poder o buscar e não buscou. O tempo que Jesus concedeu para o ser humano foi de adorar ele em espírito e em verdade. Mas o que tem feito com este tabernáculo? O que você tem feito com este templo que é do Senhor? Templo santo. Porque Deus não habita em tijolo, Deus não habita em templos feitos pelas mãos de homens. Pode construir o maior mega templo da cidade, mas Jesus não está dentro dele. Jesus, ele quer estar dentro de você, fazer de você uma nova criatura, tirar você da mentira, porque o pai da mentira é Satanás. Jesus falou isso em João capítulo 8, versículo 44.
Vós tendes por pai ao diabo, porque quereis satisfazer o vosso desejo. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade. Quando ele fala da mentira, profere daquilo que lhe é próprio. Então o diabo, Satanás, a antiga serpente, engana o ser humano. Alguns é enganado quando é oferecido para ele dinheiro, riqueza, bens materiais. Outros, só de você oferecer para ele uma bebida, que ele já vai com a cara inteira. Mas Jesus ofereceu para o homem água viva. Quem quiser e tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Mas a cerveja você tem que pagar para tomar ela. Mas o que você não sabe, que esta mesma cerveja que você gastou o seu dinheiro, do seu suor, irá condenar a sua alma no último dia. Porque você deixou de observar as leis santas de Deus para dar ouvidos e escutar o diabo, que convidou você para ir para o forró, que convidou você para ir para o baile funk, que convidou você para ir para o sertanejo, para a festa da manga, né? Mas um dia vai vir o resultado daquilo tudo que você plantou. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele ceifará. Plantou maldade, colherá morte. Plantou adultério, colherá condenação. A estatística que fala a respeito do casamento, sobre os evangélicos, dobrou. E está extraordinário e absurdo, porque é comparado com o mundo. Casa hoje e amanhã divorcia. Então a média de um casamento que dá certo, de 3 casamentos evangélicos. Só que Deus do céu está vendo tudo. A Bíblia diz em Malaquias 2, que Deus foi testemunha entre você e a sua mulher, a qual você usou de deslealdade, traindo ela para ficar com o amante, saiu para um motel, foi para a noitada. Só que Jesus está vendo tudo, está sendo escrito no livro das obras. A palavra, ela mostra para o homem o quão ele é podre diante de Deus. A palavra nos mostra como nós somos insignificantes diante desse Deus, porque esse Deus é santo. Deus, ele é luz, e ele não pode habitar no meio das trevas, porque ele é glória, é majestade, é poder. Se você quiser, coma do pão de graça que desceu do céu. Não precisa pagar, não precisa pegar emprestado para poder ir comprar, é de graça. Aqui está a recomendação para o homem. A Bíblia Sagrada, que é o manual de vida, mas ninguém está interessado em ler o manual de vida. Quando compra um carro na loja zero, ninguém quer ler o manual que o veículo apresenta, para você ver o que você tem que fazer ou não. Quando você compra uma moto, você não vai ler o manual, você já quer montar e sair andando. A Bíblia é o manual de Deus, dado ao homem, para que o homem leia, examina e vive e pratica o que nele está escrito. Isaías falou: buscai no livro do Senhor e lede, porque bem-aventurado é aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem e praticam as palavras que estão escritas neste livro, porque o tempo está próximo. O céu vai passar, a terra vai passar, o ser humano vai morrer, e morrer é uma interrogação que faz todos os dias, uma pergunta diária que o ser humano muitas vezes fazem para si mesmo: depois que morrer, o que será da minha alma? Porque quem tem Cristo sabe que se morrer agora, já acorda na eternidade. Mas quem não tem Jesus, vive na ilusão, que morreu, foi para um bom lugar, virou uma estrelinha no céu, agora do céu está vendo aqui para até os parentes. Que grande ilusão, que grande mentira. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, o homem está ordenado uma só vez morrer, depois vem o acerto de conta, depois vem o juízo. E a Bíblia diz que até a grou e a andorinha sabe o tempo da sua arribação, mas o meu povo não entende e nem conhece o juízo de Deus. Se o povo soubesse desse juízo, não viveria aí só fazendo planos para o amanhã, não viveria só trabalhando para ter dinheiro,
para ter riqueza, para amontoar riqueza sobre a terra. Jesus falou: não ajuntais tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo corrói, o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouro no céu. O nome do homem, se não estiver escrito no livro da vida, ele sofrerá as consequências da segunda morte, e lá será lançado o corpo e a alma. O profeta Daniel, ele escreveu no seu livro, no último capítulo, dizendo, no versículo 2 do livro de Daniel, no capítulo 12, que muitos dos que dormem no pó da terra, alguns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para o desprezo e vergonha eterna. E cadê essa teoria de purgatório? Aonde está a teoria que os papas inventaram, que existe um purgatório, aonde a alma do homem vai estar, e vai rezar uma vela, vai queimar uma vela 7 dias, e a alma do homem vai sair do purgatório e vai para o céu? Essa teoria é falsa. A teoria da reencarnação também é outra, criada pela imaginação do homem, para querer combater contra a doutrina de Cristo, porque só há uma só verdade, Jesus é a verdade. Fora dele só é engano, só é mentira, só é ladroice, só é ficção. Mas Jesus é a verdade absoluta de Deus. Por isso que ele veio na terra e falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar nos céus, só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Sabe o que é fazer a vontade de Deus? Jesus falou: a vontade é esta, você crer nos seus mandamentos e praticar. A vontade de Deus é que todo homem se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todo homem se salve e se arrependa, como falou Pedro. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Eu não profetizei e aconteceu no tempo determinado, segundo a sua palavra? Jesus vai falar abertamente: nunca te conheci, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos caídos. O inferno não foi criado para o ser humano, o inferno foi criado para o diabo e os anjos caídos. Mas o ser humano não quer entrar no céu, e pensa que vai entrar no céu no pecado, pensa que vai entrar no céu bebendo cerveja, pensa que vai entrar no céu fumando maconha, pensa que vai entrar no céu adulterando com a esposa, pensa que vai entrar no céu prostituindo. O ser humano está completamente enganado. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está aqui a verdade que você não gosta de ouvir. Está aqui a verdade que os papas não pregam, que os padres não pregam. Está aqui a verdade de Deus, o livro santo. A última vez que o Francisco veio aqui no Brasil, vê se ele trouxe Bíblia, porque eles não acreditam na Bíblia. Jesus falou mais a respeito do inferno do que do próprio céu. Mas o Papa e os padres falam que inferno não existem. Vai acreditar em quem? Jesus ou em homens comedores de farinha, raça de víboras? Romanos capítulo 3 está escrito assim: seja pois todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Olha a verdade de Deus aqui, a Bíblia Sagrada, o Evangelho que proclama e testifica de Jesus, único e mediador Senhor, único Senhor e Salvador. Então esta é a palavra, esta é a mensagem de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, porque amanhã poderá ser tarde demais. Deus concede ao ser humano a oportunidade preciosa, porque Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio chamar o homem para o arrependimento. Jesus não veio implantar religião aqui na terra. Jesus não veio dizer que é do partido do Lula, do PT,
Jesus não veio dizer que é do partido do Bolsonaro. Jesus, ele veio dizer a mensagem do Pai. E a mensagem do Pai é esta: arrependimento, salvação, restauração. Vivificar o homem que está morto no pecado e vivificá-lo segundo o seu espírito. Porque o homem está morto nos seus pecados e delitos contra Deus. Por isso que Jesus veio para morrer no nosso lugar, para nos livrar da ira futura e da condenação do inferno. Mas se o homem brincar com esta palavra, Deus também não terá-lo como inocente. Porque o pecador, Deus não terá como inocente. Não adianta dizer que não sabia, que nunca ouviu falar que Jesus estava voltando, que nunca escutou a mensagem de Deus. Porque em todo lugar, em cada canto, se ouve alguém proclamar: Jesus está voltando, arrependa-se enquanto é tempo, porque muito em breve Ele voltará. E se Ele voltar e encontrar o homem dançando funk, dançando forró, dançando axé, dançando pagode, ai desse tal homem. Será dias de densas trevas, será dias terríveis que a humanidade irá sentir. Pior do que a dor de parto será a tribulação. Na tribulação, o homem vai jogar o dinheiro na rua porque não vai ter valor. Na tribulação, o homem vai procurar a sua própria carne para comer. Na tribulação, o homem vai se jogar do mais alto monte que ele encontrar, do mais alto prédio da cidade, e vai se jogar de cabeça abaixo, mas não vai morrer. 5 meses, a morte vai ser tirada. Vai quebrar pescoço, vai quebrar braço, vai quebrar perna, mas não vai morrer, porque Deus vai dar ordem para a morte. Mas hoje Deus está te dando oportunidade para que você conheça os seus desígnios, os seus caminhos, os seus mistérios. Porque a mensagem da cruz, falou o apóstolo Paulo, é loucura para os que estão morrendo, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê na mensagem dos profetas, crê na mensagem dos apóstolos, crê na mensagem de Jesus, porque só ela te conduz à vida eterna. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro nome há dado debaixo dos céus pelos quais os homens devam ser salvos. Se você dobrar os seus joelhos e dirigir a sua oração ou a sua prece a outro nome, você está perdendo tempo. Maria não tem poder de rogar agora e nem na hora da morte. Pedro não tem poder. Paulo não tem nenhum poder. Conceição, Sebastião, Bartolomeu e entre outros deuses que aí o mundo cultua, não tem nenhum poder para poder salvar o homem. Só existe um nome, e ele foi revelado e manifesto aos homens: Jesus Cristo, como o único Deus e Senhor verdadeiro. Ele é Deus, Ele é excelente, Ele é belíssimo, Ele é grandioso, magnífico. A Bíblia diz que o seu nome está acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e embaixo da terra. Porque o nome de Jesus, todo joelho vai se curvar. Diante desse nome, o político vai se curvar, o ladrão vai se curvar, todos moradores da terra e que estão nos céus irão se prostrar, porque ele foi dado de digna glória e de honra e de majestade. A Bíblia diz em Mateus 28 e versículo 18, Jesus falou: eis que é me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder foi dado para ele. Sabe por quê? Porque ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus, ele é a expressa imagem do Deus invisível. Quer ver Jesus? Só pela fé. A fé que uma vez nos foi dada através da sua santa palavra. A fé que produz no homem a confiança e certeza que se ele volta agora, ou se o homem morrer, ele acorda com ele na eternidade.
e para sempre estará com ele. A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 116 e versículo 15: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, dos seus servos. Então morrer com Jesus é lucro. Por isso que eu não tenho medo de morrer. Lá em São Paulo, eu prego no meio das biqueiras, eu prego nas praças, prego na Cracolândia. Não tenho medo de morrer por amor a este nome, porque eu sei que se eu morrer com ele é lucro. Enquanto eu viver aqui, eu vou pregar a verdade. Muitos já tentaram me calar lá em São Paulo. Falou, cala a boca. E eu falei para um tal indivíduo, tenta calar, foi Deus que abriu essa boca. Muitos já tentaram calar, pensando que fazem medo a homem de Deus. O diabo só canta de galo, mas é um covarde. Jesus mostrou para Satanás quem é que manda no céu e na terra, porque o diabo pensa que tem poder. O diabo pode ter poder sobre aqueles que estão no mundo das drogas, no mundo da cachaça, mas se Deus quiser, o diabo não pode impedir o agir de Deus. Operando eu, quem impedirá? Jesus, ele me enviou aqui na cidade de Itaubim para poder pregar o juízo. Em breve vai voltar ele nas nuvens dos céus com poder e grande autoridade. Ai dos homens que detiveram o caminho do Senhor. Ai dos homens que profanaram o santo santuário de Deus. Ai dos homens que trocou a palavra da vida eterna pela palavra passageira, a palavra que emocionou o seu ego. Hoje, quando as pessoas passam diante da palavra de Deus, nem sequer têm reverência, mas quando passam em frente a uma igreja, fazem sinal da cruz, prostram os seus joelhos diante de um templo que foi construído pela mão de homem pecador. Mas esta palavra foi o próprio Deus que a escreveu, e ela está dando testemunho sobre tudo que você faz em oculto e alheio. Ao homem cabe uma só vez morrer, vindo depois do juízo. Então nem todo aquele que diz, mas eu tenho Deus no coração, eu tenho Jesus no meu coração, eu já tenho Ele, aonde eu for Ele vai, estão enganada. Só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Para ter Jesus, tem que morrer para o pecado, tem que dizer não para a carne, tem que andar em espírito, tem que andar segundo como Deus quer e ordena segundo a sua palavra. Eu era um idólatra do futebol, já joguei muita bola aqui em Itaubim, acordava cedo para vir treinar nesse campo, nessa Babilônia, neste templo, aonde que é os demônios cultuados. E eu vivia uma boa parte da minha vida na ilusão que eu me acharia que tornaria jogador de futebol profissional. Vivi fazendo testes nos times lá em São Paulo e acabando que não deu certo. Pela misericórdia de Deus, Deus me resgatou dessa maldita idolatria que é o futebol. Demônios que estão sendo cultuados naqueles estádios, pessoas que saem da sua casa, deixam os filhos, deixam a família para poder estar lá no estádio de futebol, assistindo seus ídolos ou sendo coniventes, habitando com eles. Então quando Jesus me resgatou do futebol, das trevas e me transportou para a luz, foi para pregar a verdade. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir, para mim não me importa se você não vai dar ouvidos a esta palavra, porque eu sei que o Deus que me enviou, Ele não vai tardar, e Ele não deixa passar barato. Esta palavra que custou um alto preço, esta palavra que custou o preço de sangue, sangue do seu Filho unigênito. E a Bíblia diz pela boca de Isaías, que a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, ela vai e vai fazer o que me apraz fazer. A palavra de Deus não volta vazia, ela produz fruto, ela produz crescimento no coração do homem. Se você ouviu a voz do Espírito de Deus, não endureçai o vosso coração. Esta é a mensagem de Jesus, pregar a verdade. Jesus, quando mandou os discípulos, falou para eles: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, porque as pessoas pensam que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz: aqueles que recebem Jesus, deu Deus o poder de serem filhos de Deus.
os que creem no seu nome. Então crer é muito além do que acreditar, porque acreditar em Jesus todo mundo diz que acredita, mas crer, como diz a palavra, é poucos. A Bíblia diz que com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a salvação. Deus tem misericórdia da sua vida. Busca ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Eu não vim pedir dinheiro, não vim te convidar para você ir para uma igreja. Eu vim pregar o reino de Deus e a salvação que é em Jesus Cristo. Fora dele é ilusão que o homem contou para você e as religiões inventaram. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É as três concordâncias: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o homem não vai ser indesculpável, porque o Espírito de Deus está sobre ele, convencendo ele do pecado todos os dias. Sai do pecado, sai da cachaça, sai dessa idolatria, sai da avareza, e ele não quis dar ouvidos. Ninguém vai ser indesculpável naquele dia do juízo, porque ele tem o Espírito Santo sobre ele, porque foi derramado sobre toda a carne. Então quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito Santo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Aqui é a cidade de Itaubim, irmãos. Aqui em Minas Gerais. O município é uma cidade bem pequena, mas aqui devido também esse vírus que tem aí, que está no país inteiro, né, no mundo inteiro na verdade. O movimento é pouco, mas aqui é uma benção pregar, irmãos. Aqui é a cidade, aqui na verdade é o centro da cidade de Itaubim. E aqui é um lugar que tem muitos comércios e as pessoas vão e vêm. E hoje vim aqui pregar a palavra pelo mandado do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.